Olá a todos, sejam bem-vindos. Novamente me atrevendo aqui a falar de mais um capítulo de A Grande Síntese de Pietro Baldi. Bom, eu não sei como que vai funcionar esse vídeo aqui, mas eu decidi fazê-lo hoje. Antes de tudo, eu sempre digo que é complexo falar sobre essa obra, visto que eu já vi físicos que são espiritualistas se esbarrando no conhecimento a falar dessa obra, mas ao mesmo tempo reconhecendo a grandeza, a profundidade dessa obra, a grande síntese, a grande inspiração que Pietro Baldi teve nesse diálogo com a ciência, com pitadas de espiritualismo. Então, antes de tudo, peço perdão aqui, alguns embaraços que eu possa ter, e enfim, espero que eu consiga deslanchar um pouquinho aqui no capítulo. Bom, o capítulo é o 38, é a gênese da gravitação. Pietro Baldi inicia o capítulo dizendo que o hidrogênio é o protozoário da vida inorgânica, ou seja, ele é o princípio da vida inorgânica, quando o universo está formando. Aqui nós estamos falando da fase gama do universo, que é a fase matéria, que é a fase da formação realmente do universo. Então o hidrogênio, ele surge como contido apenas um átomo e apenas um elétron. Ele surge como o primeiro elemento da tabela periódica, que vai formar os componentes da matéria. Então ele fala que o carbono também é o protozoário da vida orgânica. Então, da mesma forma que o hidrogênio, ele é o protozoário da vida inorgânica, o carbono é o protozoário, ou seja, o princípio, o início da vida orgânica, dos componentes moleculares que vão dar origem à vida, a eu, a você e a tudo que tenha vida no cosmos. Só que ele caminha aqui para estabelecer uma outra coisa que é importante para que o universo, quando ele surge e ele começa a se expandir, tem uma força de equilíbrio. Aí ele vai lançar aqui a gravidade, que ele fala que a gravidade, ela surgiu antes de surgir a matéria. Ela já surge como uma força da substância se manifestando na matéria. Então ele coloca que a gravidade é a própria força que vai impulsionar o movimento do universo. Ou seja, ela teria duas características. Uma característica de impulsionar a expansão do universo, estabelecer um movimento no universo nessa fase gama, e ao mesmo tempo uma força de equilibrar as massas do universo. Porque se o universo apenas expande, ele representa uma vitória da entropia, que seria o caos, a completa destruição. Nem eu, nem você, nem ninguém estaria aqui para contar a história. E a gravidade, ela funciona também como uma força de atração. Então seria a força que impulsiona o movimento e ao mesmo tempo a força que atrai para o centro, uma força centrípeta, representando um momento de equilíbrio, evitando o caos. Então, seguindo aqui ele fala, além das relações de equilíbrio, evitando que o universo se perdesse no caos,
A gravidade estabelece uma relação de equilíbrio entre, por exemplo, a Lua e a Terra, porque a Lua poderia ser atraída pela Terra ou poderia sair do campo gravitacional da Terra. Da mesma forma, a Terra em relação ao Sol. Então, esse é o sentido de estabelecer equilíbrio entre as massas que compõem o universo. Como eu falei com vocês no vídeo passado, o Einstein estabeleceu um novo conhecimento sobre a gravidade. Ao estabelecer que a gravidade ela é uma força, acho que posso dizer uma força que faz com que as massas que curvam o espaço-tempo elas entrem num estado de equilíbrio. Então isso que seria a gravidade. Quando uma estrela como o Sol, que tem uma grande massa, ela faz com que a curvatura do espaço-tempo se curve. E todos os objetos que estão próximos da estrela Sol, como a Terra, como Marte, como Saturno, Netuno ou a Lua, eles sofrem esse processo de curvatura também, mas entrem em equilíbrio. Isso que seria a gravidade. E não aquela visão newtoniana de Isaac Newton, que seria apenas atração de massas, gerando equilíbrio. Ou seja, é a curvatura do espaço-tempo que faz uma dobradura no espaço-tempo, em que os objetos que estão próximos daquele agente dessa curvatura, no caso o Sol, eles sofrem esse processo de curvatura também, porque estão muito próximos ao Sol. Mas entra num processo de equilíbrio. Entendem? Vou até pular o corguinho aqui e falar uma coisa aqui para vocês. Aqui na obra A Grande Síntese, nesse capítulo, tem uma parte que Sua Voz, que é a inspiração de Pietro Baldi, vai falar de ondas gravitacionais. Se eu não me engano, onda gravitacional foi constatada, acho que foi 2015, 2016, que foi comprovada. Porque o Einstein já tinha lançado essa ideia de existir as ondas gravitacionais. Então que Sua Voz, ela fala também de onda gravitacional. Interessante, né? Aqui na obra A Grande Síntese. Eu fiz uma pesquisa, eu não sou físico, eu sou um curioso, para entender um pouco o que seria a onda gravitacional. Como eu falei para vocês, o Sol, ele por ter uma massa maior do que a Terra e os planetinhas periféricos a ele consegue produzir uma dobradura no espaço-tempo. E como o nosso planeta, o planeta Marte, enfim, os planetas do Sistema Solar estão próximos, então eles sofrem essa curvatura do espaço-tempo produzido pelo Sol. Mas pela ação da gravidade, entram em estado de equilíbrio. E o que isso tem a ver com a onda gravitacional? A onda gravitacional, a mesma que é lançada aqui por Pietro Baldi, na obra Grande Síntese, que só foi comprovada agora, em 2015, 2016, pelos cientistas, ela seria... Imaginem vocês jogando uma pedra na água. Ocorre uma vibração, não ocorre? Não formam umas ondinhas ali na água? Isso seria... Agora imagine o tecido do espaço-tempo.
A onda gravitacional é uma vibração, uma ruga que é formada no tecido do espaço-tempo. O Sol, a estrela Sol, ele não é capaz de produzir essa onda gravitacional, essa vibração no tecido do espaço-tempo. Por quê? Porque a gravidade, ela fez uma relação de equilíbrio depois dessa curvatura do espaço-tempo. Mas imaginem dois buracos negros que são forças massivas muito maiores que o Sol. Suponha que dois buracos negros se choquem. O choque desses buracos negros, eles produzem uma vibração no tecido do espaço-tempo. É isso que é a onda gravitacional. A mesma que é falada aqui na obra Grande Síntese, que foi estabelecida como uma suposição por Albert Einstein, lá no começo das primeiras décadas do século XX, e agora no século XXI, entre 2015 e 2016, eu não tenho certeza aqui, foi comprovada. Interessante, né? Muito interessante. Seguindo aqui, deixa eu abrir aqui. Então, aqui seguindo, ele fala assim, que a gravidade é a própria força que vai impulsionar o movimento no universo, como eu falei para vocês. Além das relações de equilíbrio, evitando que o universo se perdesse no caos. Então é isso, a gravidade, ela tem essa força de expansão, segundo sua voz aqui, né, que deu o pontapé ao movimento no universo, expansão, e ao mesmo tempo ela age como uma força de atração, ou seja, expansão, contração. Esse é o movimento, mas sempre tendendo ao equilíbrio. Aí ele fala assim, impulsionada por uma força centrípeta, que é a força que atrai. Quando a gente fala centrípeta, lembre-se de uma força que está levando para o centro. Se fosse uma força que saísse do centro, seria centrífuga, no sentido de fuga do centro. Então, impulsionado por uma força centrípeta, ou seja, para o centro, a força que atrai para o centro é a fase gama. Então aqui ele está falando da fase gama. Ele está dizendo assim que a fase gama, ela é um produto de uma força de expansão e de uma força de atração. Essas forças, elas vão trabalhar a energia, a substância. E nesse processo de atração e expansão, a energia começa a ser trabalhada, se tornar radiante. Então aqui sua voz vai dizer que através desse processo que a gravidade faz, surgiu a espiral da nossa Via Láctea. Muito interessante, né? Essa visão para explicar a espiral da Via Láctea. Ou seja, uma força forte que saiu do centro, irradiando, e ao mesmo tempo atraiu para o centro de novo, produzindo uma radiação da energia, nessa forma de matéria, produzindo a espiral da Via Láctea. É aquela coisa que a gente fala, né, da espiral que está fechada, que vai se abrindo, e depois se fecha, se abre, se fecha. Então, dentro desse movimento, surgiu a espiral da Via Láctea. Aí, seguindo aqui, ele fala, né, que a vida surgiu em nosso universo justamente porque o sistema estava velho e a energia levou um novo tipo de transformação, e sempre trazendo a vida. Aqui ele está falando assim, que essa fase gama,
Impulsionada por esse movimento de expansão e de contração, a energia, ela se transformou novamente. A substância se tornou radiante novamente. E dessa radiação surgiu a vida. Aqui nós estamos entrando na fase beta, que é a fase energia. Então ele ressalta que essa fase surgiu a vida, né? Levando a fase beta da Trindade, a energia, o atual momento em que estamos. Então nós entramos na fase da energia. O universo estava lá na fase gama, a fase da matéria mais grosseira, a fase do hidrogênio, do carbono, nos seus primórdios. Através desse processo de radiação que a gravidade faz, de atração e contração, essa irradiação da energia, a substância entrou na fase beta, que é justamente a fase da energia, a fase em que nós estamos num momento de transição para entrar na fase alfa, que é a fase da consciência ou espírito. Então Pietro Baldi vê que a gravitação, em sentido mais amplo, que seria o sentido de atração e repulsão, produz o equilíbrio das forças. É uma lei, é chamada de lei de dualidade. Ou seja, ao mesmo tempo que a gravidade faz a expansão, ela traz de volta. Ou seja, onde você vai, vem cá, não vai não, vem cá. É uma brincadeira aqui para ficar mais claro. Então todo esse processo de atração e repulsão, ele tem um objetivo: transformar a substância, transformar a matéria, fazer com que a matéria se torne radiante e entre em uma nova fase. Então ele fala assim que a gravitação, como filha do movimento, chamada de energia gravífica, é a filha da energia cinética. Então é o movimento que faz essa ligação com o que a gente chama de gravitação. É o primeiro produto da evolução física dinâmica, essa energia gravítica. A gravitação nasceu antes da matéria, por isso se apresenta tão inerte e ligada à matéria, não sendo possível violar a gravidade. Aqui é muito interessante o que ele está falando, porque por que a gente não consegue violar a gravidade? Porque ela está relacionada com a matéria. Então assim, são forças irmãs, né? Essa força de atração e de repulsão, de matéria e gravitação, está tudo interligado. Então isso evita, né, por exemplo, que a gente saia do planeta Terra e comece a voar rumo ao espaço. Porque tudo faz parte dessa composição de gravidade e matéria. É por isso que a matéria atrai matéria. E ao mesmo tempo, ligada por uma unidade indissolúvel, exercida pela gravidade, que impulsiona o movimento da matéria. Por estar ligada a ela. E é ela que vai evitar o caos dessa expansão do universo. É o que a gente falou aqui, né? Que ela é a força de equilíbrio. Ao mesmo tempo que a gravidade é a força de transformação dos processos de energia, dessas fases gama, beta, alfa, ela produz um equilíbrio. Ela é a força que faz a transformação da energia que se torna radiante, que vai surgir a vida. E ao mesmo tempo, ela é a força de expansão. São duas forças, é uma dualidade agindo na transformação do universo. Continuando o vídeo aqui, então eu disse assim, a gravitação inicia o seu papel de lei.
ao dar movimento ao universo. É o que eu falei anteriormente. O movimento, ele é uma ação impulsionada pela gravitação, segundo o que sua voz vem revelar aqui a nós. E ao mesmo tempo, evita o caos, porque é uma força de equilíbrio no universo. E são duas forças antagônicas, né? É a força de atração e de repulsão. É a força criativa de radiação máxima da matéria, da substância e energia. E ao mesmo tempo é a força de equilíbrio, evitando o caos. Um pouco à frente no capítulo, Pietro Baldi fala que a substância adquire a forma de consciência linear do transformismo. É a primeira dimensão do sistema trino que sucede ao espacial, o ponto final. Aqui vai nascer o tempo, na fase beta, a fase energia. Então o tempo ele vem com essa ligação com a consciência. É aqui que vai surgir o movimento, a consciência. Começa um processo mais dinâmico de evolução, de despertar. Aqui uma classificação ficaria assim: a fase gama é a fase espacial. Como eu falei que a fase beta é a fase tempo, essa fase anterior, que é a fase gama, é a fase espacial. Algumas características. A fase gama, que é a fase espacial, é o início da matéria. É o momento do Big Bang. A evolução começa a acontecer com a expansão e surgimento das partículas, dos átomos. É aqui que a gente falou anteriormente, vai surgir o hidrogênio, o carbono, enfim, os elementos básicos. Gradualmente, com os processos nucleares, surgem elementos mais complexos, que apresentam o envelhecimento da matéria. É nessa fase gama que ocorre uma transição para a fase beta. É o que eu falei, a gravidade, ao mesmo tempo que ela faz a atração, ela faz a expansão. Quer ver usar uma expressão aqui? Seria uma máquina de transformação da energia em novas formas. Contração, expansão, contração, expansão, contração, expansão. E sempre fazendo que a energia, ou substância, ou matéria, ela entre num processo máximo de irradiação com a abertura do espiral, surgindo novas formas. É assim que vai surgir a vida. É assim que a ciência, no caso da física, às vezes se perde, questionando, mas como que surge a vida? É porque a vida é uma substância, é a substância de Deus. Então, nessas fases trinas da Trindade, essa substância que a gente vai chamar de consciência, ela começa a surgir no universo material. Na fase gama, ela está totalmente fechada, né? Ela está aprisionada nos átomos, nos minerais, talvez na planta. E na fase beta, que é a fase energia, onde vai surgir o tempo, ela vai se manifestar como um ponto em uma reta. E ainda ela não tem consciência, ou seja, o ser, a consciência enquanto ser, ele começa um processo de despertar. Mas assim, é um começo ainda. Aqui a gente pode pontuar talvez os animais, as formas mais dinâmicas de evolução da vida biológica, onde a consciência está se manifestando. Então, na fase gama, a consciência ainda está fechada. Ela é rudimentar,
é latente. Ela se apresenta nos minerais e nas plantas, nos elementos químicos. É aí que a consciência está presente de forma latente. Ela não despertou ainda. Então, nesse processo de radiação, impulsionado pela gravidade, nós vamos entrar na fase beta, a fase energia, onde vai surgir o tempo. A matéria envelhecida é estável. Como elementos radioativos começa a desagregar, transformando-se em energia, que surge o tempo, pois o dinamismo da matéria em transição torna-se mensurável. É aqui que a consciência, através do tempo, começa a medir, a estabelecer conceitos como hora. As coisas se tornam mensuráveis, se tornam medidas. Mas tudo se torna mais dinâmico nessa fase beta e menos estático. Porque lá no mineral, a consciência está praticamente estática. Nas plantas, começa a surgir um certo dinamismo. Mas aqui na fase beta, a consciência realmente se torna mais dinâmica. Define-se pelo movimento. Nessa fase beta, a substância se prepara para formas mais complexas. Mas a consciência ainda não está desperta plenamente. Digamos que é um estágio intermediário que está em caminho para a vida e o pensamento. Então a fase beta apresenta a transição da matéria para a energia, para essa relação com o tempo, que se apresenta em vibrações e ritmos. A consciência aqui, ela ainda não diz eu sou. Ela se manifesta nas formas animais. É algo assim, eu sei que às vezes é complexo para quem está ouvindo isso a primeira vez. Para quem é espírita, tira de letra, né? Porque no entendimento dessa filosofia espiritualista, do espiritismo também, a consciência ela vai se manifestar no átomo, aprisionada no átomo, na fase gama. A consciência aqui, ela não é um ser humano. Ela vai sofrer os processos de depuração da energia, em que a substância que vai formar a consciência, ela vai sofrer esses processos de depuração. Então ela vai se manifestar no mineral, totalmente presa e fechada. Nas plantas, algum sentimento de toque, de sentir o vento. Já numa fase mais dinâmica de movimento, na fase beta, a fase energia, ela vai se apresentar nas formas de animais. Então vai desenvolver um instinto, olfato, uma inteligência muito rudimentar ainda, voltada mais para sobreviver. Então é isso, isso aqui, ó, lá no Livro dos Espíritos, eu já falei no outro vídeo para vocês, num dado momento do Livro dos Espíritos, é introduzida uma informação assim que chega de supetão para Kardec. A espiritualidade fala para ele assim, ó, a consciência, os espíritos nascem simples e ignorantes. É o que eu falei para vocês, o Pietro Baldi, ele esclarece através de sua voz que esse é um segundo momento da criação.
na criação divina. Então, nesse segundo momento, a consciência ela está fechada, por isso que fala simples e ignorante. Então, ela precisa habitar formas para que ela desperte. Então, é isso que a espiritualidade fala para Kardec. Quando ele fala assim, a consciência ela vai se manifestar nas formas dinâmicas de vida. Ou seja, ela não se manifesta primeiramente no ser humano. Ela vai se manifestar no mineral totalmente fechada. E essas formas começam um processo de evolução. A evolução das formas, a evolução das espécies. Aí ela vai saltar para plantas. É porque ela precisa sentir o meio exterior. E ela vai saltando para outras formas. Não é que a consciência é uma pedra, não é que a consciência é uma planta, não é que a consciência é um animal. A consciência é a consciência habitando formas para que ela desperte. Esse é o processo de evolução da consciência, porque ela está totalmente fechada quando surge o universo. Eu acho que vocês entenderam agora. Então, quando a espiritualidade fala para Kardec, ele fala assim, ó, tudo no universo está conectado, tudo está ligado. Aí, se a gente pensar dessa forma, a gente vai entender por que existem os animais, por que existem as plantas, por que existem as pedras. Porque são formas em que a consciência se manifesta num processo de abertura, que vai ter o seu ápice na fase alfa, que é a fase onde vai surgir a superconsciência. É a fase do eu. Eu me reconheço como ser. Eu reconheço o meio exterior. Eu estou saindo de mim para perceber o mundo de fora. Entenderam agora? Então, nessa fase, que é a fase posterior à fase beta, a consciência desperta para a espiritualidade. A consciência percebe o seu papel de interconexão com a natureza, com tudo no universo. A consciência se percebe como um ser transcendente. Então, nessa fase alfa, a consciência busca se espiritualizar. Ela vai buscar o todo. Ela vai buscar Deus, a superconsciência. Ela já não se vê mais em processos materiais. Ela produz abstração. Ela vai evoluindo para formas cada vez mais dinâmicas. A consciência vai se abrindo. Entenderam agora? Seguindo aqui, eu adiantei as coisas aqui, viu? Só um momentinho aqui. Então, na fase beta é a fase do tempo. Na fase alfa é a fase da consciência. Gama, a fase espacial. Surge o tempo. Beta, surge o espaço. Beta vai surgir o tempo. Alfa, a consciência. São os 3 momentos em que a consciência se manifesta. Então, na fase alfa, a consciência vai se individualizar. Matéria e energia vão atuar como uma substância criando seres capazes de reconhecer suas próprias existências
como seres humanos. É a fase do eu sou, pois você começa a se perceber como ser distinto do seu meio, é capaz de refletir e criar coisas. É o que eu falei aqui para vocês. Na fase alfa, o universo não é mais apenas espaço e tempo. Ou seja, aqui nós estamos falando de entrar em uma outra dimensão. É o mesmo processo que eu falei da gravitação. Ela faz o processo de atração e repulsão, sempre fazendo com que a matéria, que vai se tornando mais sutil, se torne mais radiante. Então entra nessa fase da superconsciência, que é a fase alfa. Então gama é a fase espacial, é o momento em que é formada a matéria primordial, o hidrogênio, os elementos radioativos. A fase beta é a fase temporal, é a transição da matéria em energia, marcada por vibrações e ondas. É por isso que eu falei das ondas gravitacionais. Uma fase de preparação, porém sem o despertar ainda da consciência, que vai despertar na fase alfa. A fase alfa é a fase da consciência, do espírito. A consciência desperta de forma plena, individualizada, é o eu sou. Como primos, as fases alfa e beta representam um ciclo evolutivo contínuo e conectam o espaço e o tempo e a consciência. Com o tempo nessa direção, a corrente, a vibração, o ritmo e a onda. Fechando o vídeo aqui com algumas informações importantes, a sua voz revela que a energia gravífica é a protoforma do universo dinâmico, ou seja, é o que eu falei, é ela que vai produzir o movimento, mas um movimento no sentido de expansão e de equilíbrio. Sendo a energia radiante, transmite-se por ondas gravitacionais. Então, como a energia é radiante, ela vai produzir essas ondas gravitacionais. É uma coisa que é interessante, eu lembrando aqui, falando de energia. Não sei se vocês sabem, mas a luz é matéria. Ou seja, a luz tem massa. Como que a gente comprova isso? Quem comprovou isso foi o Einstein. Na verdade, ele lançou a teoria, né? E ela foi comprovada, acho que foi em Natal, no Rio Grande do Norte, e num outro país aí. Depois, já no século XX, né? No final. Não, acho que foi antes da Segunda Guerra Mundial. Que eles conseguiram, através do eclipse, comprovar que a luz, ao chegar próxima à estrela, eu não sei se foi o Sol ou outra estrela, ela foi atraída pelo centro de massa, ou seja, pela gravidade da estrela, a luz. Então a luz, ela é matéria, ela é massa, ela tem massa, a luz. Isso nos leva a entender, né, que há esse princípio de unidade que o Pietro Baldi fala, de monismo, em que tudo emana da mesma substância. É uma das fases da Trindade de Deus. Que, na verdade, que seria a fase gama, né? Alfa, beta, gama, a fase gama. É interessante. Outra coisa interessante que eu quero falar também, que o Pietro Baldi, num dos vídeos que eu falei, ele cita que o universo, ele tem fim. Então ele fala, por que ele fala que o universo tem fim? Porque ele diz assim, a sua voz fala, né? Tudo o que pode ser medido tem começo e fim. É uma informação assim que é simples e ao mesmo tempo é complexa.
Porque ao mesmo tempo que o universo é finito, ele é infinito. Deu um nozinho na cabeça? Vou explicar. Porque o universo, ele não tem borda. Imagina uma esfera. Vocês conseguem definir o final dela? Ela é circular, ela não tem borda. Então o universo, quando ele é visto por dentro, ele é infinito por não ter borda. Quando ele é visto por fora, ele é finito. Durmam com essa. Ele fala aqui também, já falei disso aqui, deixa eu ver. A sua voz traz uma informação que a ciência ainda não comprovou. Que as ondas gravitacionais que foram descobertas agora em 2016 seriam superiores às ondas eletromagnéticas e à própria velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então a sua voz está falando que um dia a ciência vai comprovar que as ondas gravitacionais têm uma velocidade maior que as ondas eletromagnéticas e a própria velocidade da luz, que é tida como a maior velocidade do universo. É interessante essas informações, né? Aqui ele lançou essa ideia para a ciência comprovar. Segundo sua voz, representa o complemento dos conceitos da teoria da relatividade de Einstein. Interessante, né? A gravidade seria relativa à velocidade de transformação dos corpos. Acho que isso aqui tem a ver com a questão da curvatura do espaço-tempo, pela massa dos grandes corpos, como é o nosso Sol, né? Ao curvar o tecido do espaço-tempo. A gravidade é feita de duas metades inversas e complementares, como eu falei várias vezes aqui no vídeo. Atração e repulsão. Move-se entre dois extremos, positivo e negativo. É interessante, né? Porque ela precisa desses dois movimentos para que as coisas sejam criadas no cosmos, mas ao mesmo tempo que haja equilíbrio entre essas forças para evitar a entropia, né, que seria a total desagregação do universo. Mas como cientistas já bem adiantados nesse conhecimento, inclusive agora saiu essa semana, ontem mesmo eu li, mais uma comprovação de que o universo está acelerando muito mais rápido do que já tinham sido comprovado pela ciência. Esse processo de aceleração seria uma vitória da entropia sobre a gravidade. Ou seja, o universo ele vai se expandindo e as massas que estão agrupadas vão se distanciando uma das outras. A chegar a um limite máximo de expansão dessa eu vou usar outra palavra aqui que o Baldwin não usa, dessa grande espiral que é o cosmos. E seria, segundo a ciência, o fim do universo, porque ele entraria num grau máximo de temperatura negativa. Ele se congelaria, não existindo mais vida no universo. Essa é a constatação que a ciência chegou. Mas vamos aqui usar sua voz. Como eu falei no vídeo aqui, a gravidade ela tem duas forças, atração e repulsão, como diz sua voz aqui.
e produz esse processo de irradiação da matéria, da substância, da energia, da matéria. Outras formas de manifestação da substância. Eu citei aqui o exemplo que foi desse processo que surgiu a vida. É desse processo que surgem as estrelas e outros centros de massa no cosmos. Mas chegando a esse fim apocalíptico da ciência, da vitória da entropia, Pietro Baldi, através de suas vozes, coloca que não é o fim. Porque desse processo vai surgir uma outra dimensão. Então, falando no sentido de consciência, saindo da fase gama, a fase espaço, entrando na fase beta, a fase tempo, partindo dessa fase de energia para a fase alfa, a fase consciência, espírito. Então a vida, ela vai se manifestar em outra dimensão. Não será o fim. Por aqui eu encerro o vídeo pedindo desculpa por toda a dificuldade de falar aqui, porque eu estou concentrado no texto e algumas coisas que vai surgindo aqui na minha cabecinha. Vou tentando estabelecer conceitos de algo que não é tão simples de falar. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.